Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou falar sobre o que eu faço para não esquecer o meu português aqui na Coreia. Acho que eu estou fazendo muitas coisas diariamente para não perder o meu português. Isso é muito importante. Então, claro, eu não tenho nenhuma oportunidade de falar com alguém. E também é um pouco difícil achar os brasileiros. Vou continuar tentando, mas acho que não vai ser muito fácil encontrar. Triste. Então, no começo, quando eu voltei pra cá, eu senti que tava perdendo o que aprendi e fiquei triste. Eu me preocupei muito porque eu já esqueci inglês depois de morar nos Estados Unidos por um ano. Eu falava inglês bem, mas depois volta pra Coreia. É difícil terminar uma frase sem parar, como Did you know that he sent to you something? Tipo assim. Então, para não perder a língua de novo, comecei a fazer muitas atividades assim que cheguei na Coreia. Aula particular por Skype. Eu ainda tenho aulas particulares com a mesma professora com quem eu estudei no Brasil por Skype. Claro, eu posso ter aula pessoalmente com outros professores que moram aqui, mas a minha professora me conhece bem melhor que os outros, né? Eu aprendi com ela desde abril do ano passado. Ainda bem que ela já dava aulas por Skype, então eu também pedi para ela dar aula para mim depois de eu voltar para a Coreia. Eu aprendo com ela só uma vez por semana por uma hora. Isso não é muito, mas é suficiente para manter o meu português, eu acho. É um pouco difícil falar com meus amigos pelo WhatsApp, mas estou conseguindo um pouco. Isso não é suficiente para matar a saudade, mas eu agradeço muito a tecnologia que faz a gente conseguir se falar. Graças à tecnologia boa, a gente consegue se falar por aplicativos, né? YouTube. Falar nos vídeos também é muito bom. Basicamente, isso é porque eu comecei o meu canal, para praticar o meu português mesmo. Nos vídeos eu falo sobre assuntos um pouco mais complicados em relação à cultura, né? Quando eu edito os meus vídeos, tenho que ouvir a minha fala de novo e de novo, então eu acabo memorizando tudo também. Além disso, eu assisto a muitos vídeos em português no YouTube. Agora estou amando os vídeos MasterChef Brasil. Gente, é muito gostoso ver as pessoas que fazem comida muito bem e comidas brasileiras. Isso também me ajudando bastante. Às vezes, eu choro com as pessoas do programa. Eu sempre assisto MasterChef Brasil no metrô, na ida e volta do trabalho. Gente, não fale quem ganhou ou quem saiu, por favor, porque eu estou vendo o episódio 4. E se vocês puderem recomendar esse tipo de programa, recomendem para mim, por favor. Vai ser bom se o programa tiver todos os episódios no YouTube. Música. Eu não conheço muito a música brasileira, mas estou ouvindo mais a música brasileira que quando eu estava no Brasil. Quando eu fico com saudade do Brasil, eu escuto. Acho que ouvir a música é o melhor jeito de sentir o Brasil. É como se eu estivesse no Brasil, sabe? Mesmo que eu esteja no metrô daqui, se eu ouvir uma música brasileira, vai ser mais fácil me lembrar da vida daí, do Brasil. Diário. Quando eu estava no Brasil, eu escrevia quase todo dia em coreano num diário. Especialmente quando eu viajava, eu escrevia todo dia depois dos passeios para lembrar melhor. Depois de voltar, eu decidi escrever o meu diário em português. Eu não tô conseguindo escrever bastante, mas tipo uma vez por semana, mas vou continuar porque eu sei que escrever é muito importante para aprender de um modo mais avançado. Então, isso é o que eu faço para manter a língua portuguesa. Acho que faltam algumas coisas, como ler alguns livros, sabe? Eu vou tentar mais e quero falar até melhor que quando eu estava no Brasil. Acho que vocês também têm experiência com aprendizagem
de línguas estrangeiras. Compartilhem comigo as suas dicas nos comentários. Então, o vídeo de hoje é isso. Muito obrigada por me acompanhar dessa vez também e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!